Pessoal, vamos comentar sobre esse caso, né, que aconteceu no mercado no Paraná, né, muito triste. 3 pessoas morreram, né, na inauguração do mercado. E vários de vocês, né, alguns alunos me mandaram lá no grupo fechado de consultoria, recebi direct, enfim, recebi questionamento de algumas pessoas falando, tá, tu teria cobertura, qual é o seguro, é responsabilidade do engenheiro, é responsabilidade do mercado, e etc, etc, etc. Antes de responder todas as perguntas, primeira coisa, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui eu sempre trago casos práticos de IRC, também dou dicas, né, de como vender, como contratar, para você não ter problema no sinistro. Ativa o sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação, e aí você assiste se tiver de acordo com a área que você tem interesse. E já curta esse vídeo, que essa é a forma de você me ajudar na divulgação, porque o YouTube vê quantas curtidas tem versus o número de pessoas que assistiu. E quanto mais curtida tiver, ele indica também para outras pessoas. Se você não me conhece, meu nome é Tabata, eu sou advogada especialista em RC, em seguro de RC. Trabalhei 15 anos no mercado, né, em seguradoras e tudo mais, subscrição, sinistro, etc. E com base na minha experiência, eu compartilho com você como funciona o seguro na prática, né? Porque o meu grande objetivo é que você proteja os clientes, tenha uma boa comissão e eles tenham o sinistro indenizado, né? Então, quando acontecer essas 3 coisas, o seguro foi perfeito. Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Vendo a notícia. Caixas d'água podem ser causa de colapso de laje em mercado de Pontal do Paraná. Então, a laje cedeu, né? Desabou em cima, ali na região da panificadora, lá do mercado, e acabou causando a morte de 3 funcionários, né? Segundo a matéria, que eram 3 funcionários. Isso foi na inauguração do mercado, então o mercado já estava pronto, já estava em operação, não foi durante a obra. Então, esses elementos são importantes para a gente identificar quais são os produtos corretos a serem contratados, né? Então, uma empresa, assim que ela vai iniciar a atividade, no dia 1 dela de início das atividades, ela já deve ter um seguro de RC geral, né? O que é o RC geral? É um seguro que cobre a responsabilidade da empresa por danos causados a terceiros em virtude da atividade dela, né? Então, assim, no mercado as pessoas podem escorregar, quebrar perna, pode cair o letreiro em cima de alguém, pode acontecer, igual esse caso, de desabar a laje. Então, pode acontecer inúmeros acidentes dentro do local. A responsabilidade, na maioria das situações, vai ser objetiva, né? Ou pelo CDC ou pela legislação trabalhista. Então, mesmo que, entre aspas, o mercado não tenha culpa, ele vai ter de indenizar por conta da responsabilidade objetiva. Aí, claro que tem as questões de caso fortuito, força maior e etc., mas não vou entrar no mérito aqui disso, porque a ideia é ser um vídeo curto de aprendizado com essa história, porque, infelizmente, as pessoas já faleceram, o acidente já aconteceu, e o mínimo que se espera numa situação dessa é que as famílias sejam devidamente indenizadas, né? Tenha o funeral digno, custeado pelo causador do dano e receba a indenização. O objetivo do RC geral é esse, né? No caso de um mercado, a cláusula do RC geral adequada à operação do mercado é o RC Operações. Inclusive, tem uma aula lá no Venda Seguro que eu fiz recentemente, melhores e piores seguradoras no RC Operações, né? Quais são as seguradoras que têm a cobertura mais adequada, né? Não é que é melhor assim, nossa, é maravilhosa. Não, melhor que cobre o mínimo que se espera. As outras têm um monte de pegadinha e tal, e pode deixar seu cliente aí numa situação desfavorável. Só que nesse caso em especial, não seria na cláusula de RC Operações. Até pode usar também, porque tiveram várias pessoas que sofreram danos, eu acredito que eram consumidores que estavam ali no mercado, nem todas eram empregados, mas as 3 pessoas que morreram, segundo essa matéria, eram funcionários. Então, aí é uma outra cláusula. Porque o funcionário, ele não pode ser terceiro na pólice de RC das empresas, mas existem algumas cláusulas que dão cobertura para eles. Uma delas é o RC empregador. Então, no RC empregador, em caso de morte,
invalidez permanente, né, seja ela total ou parcial, vai ter cobertura na pólice. O RC Empregador não cobre qualquer acidente de trabalho. Se o empregado quebrar a perna durante o horário de trabalho, tiver despesa, etc, 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 entrar no INSS, receber um valor menor do que ganhava de salário e tal, isso não tem cobertura no seguro. Mas para morte e invalidez tem, que é exatamente o que aconteceu aí, né, gente? 3 mortes, então teria cobertura no RC Empregador. E uma coisa muito importante, falando sobre o RC Empregador, tem uma aula também que eu explico melhores e piores nas cláusulas de RC Empregadoras, seguradoras. E tem uma aula também que eu ensino você a como mostrar para o cliente o limite adequado no RC Empregador. Porque tem muita empresa, especialmente no porte assim, desse mercado, que se tiver um seguro, né, vai ter um seguro ali de R$1 milhão no empregador. Ou então tem uma cobertura de RC dentro do empresarial que o empregador vai ser R$250 mil, no máximo R$500 mil. Gente, isso não dá para nada na prática. Nada, nada. Falo com conhecimento de causa, porque eu já trabalhei por anos em sinistro, de RC empregador também, e as maiores indenizações são no caso de morte de empregado. Independentemente de quanto ele ganhava, as indenizações costumam ser altas. Nesse caso, seria importante aí ter uma pólice de pelo menos 5 milhões, não que essas 3 mortes vai dar 5 milhões de indenização, né? Mas ter pelo menos 5 milhões de cobertura no RC empregador. Mas com certeza, somados 3, vai ser uma indenização milionária. Aí algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, mas seria responsabilidade do engenheiro? Seria responsabilidade disso, daquilo e tal? Não sabemos, vai precisar de uma perícia para avaliar. O que a gente pode afirmar com certeza absoluta é que o mercado tem responsabilidade objetiva, ou seja, ele vai ter de indenizar a família dessas pessoas que morreram. Com relação ao engenheiro, pode ser que houve falha, porque se foi a caixa d'água mesmo que causou esse excesso de peso que rompeu a laje, né? Aí pode ser que ou a laje não tinha especificação, né, estrutura necessária para suportar as caixas d'água que o mercado precisaria ter. Ou pode ser também que o engenheiro falou, olha, essa laje aqui comporta uma caixa d'água de X litros e foram lá e colocaram mais, né? A gente sabe que no Brasil às vezes acontece isso, né? A pessoa, não, imagina, pode pôr mais 2, não vai acontecer nada. Pode ser isso também, aí não teria responsabilidade do engenheiro. Mas independente de ter responsabilidade de um engenheiro, o primeiro seguro a ser acionado aí seria o RC Empregador, no caso dos empregados, e o RC Operações nos danos causados aos clientes. Aí, é claro, se tiver responsabilidade de um engenheiro, esse engenheiro, a seguradora chegaria nele e falaria assim, olha, amigo, né, você errou aqui no projeto ou na execução da laje, então você vai pagar por isso. Aí, se ele não tiver um seguro, ele vai ter de pagar do bolso. Mas imediatamente, assim, sob o interesse do mercado, né? Ele precisa ter um bom RC Operações, não, uma pólice de RC geral, específica de RC geral, com cobertura de RC Operações, com cobertura de RC Empregador e as demais coberturas pertinentes, né? Provavelmente tem estacionamento, então guarda de veículos, etc, 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 né? Tendo as coberturas de danos morais, lucros cessantes e etc, que não são todas as seguradoras que concedem, que eu expliquei lá nas aulas de melhores e piores, né? Então, por isso que é muito importante você, como corretor de seguros, prestar essa consultoria. E quando você for falar sobre o seguro, o nosso lema, né, aqui no Venda Seguro é venda pelo risco, não pelas coberturas. O grande erro é que quando você vai falar do seguro, você chega lá falando assim, então você precisa ter um RC para ter cobertura de dano moral, de lucro cessante, disso e daquilo e tal, caso de morte de empregado e tal, e aí fica uma coisa muito abstrata, né? Principalmente em locais que são estabelecimentos comerciais, né? Numa indústria que tem acidente de trabalho toda hora, eles até se apegam muito à questão do empregador. Mas num estabelecimento comercial, eles pensam, não, mas aqui nunca acontece nada, nunca aconteceu, ou eu nunca vi acontecer, não preciso do seguro, etc. Então, esse é um caso interessante para você levar, para mostrar que, assim, um acidente, né, pode causar a morte de pessoas e pode causar uma indenização muito alta. E o valor para contratar o seguro, proporcionalmente, é muito baixo, né? Lembrando que todos os segurados, os gerentes de mercado, diretores e tudo mais, quem vai ter essa decisão de contratar um seguro,
ele tem como referência o seguro alto, né? A taxa do seguro alto. Então, assim, eu tenho um carro de 100 mil, eu pago 6 mil. E às vezes ele vai fazer um seguro de RC de 1 milhão, 2 milhões, vai pagar 6 mil. Então, olha como na cabeça dele fica fácil de você provar que o investimento é muito baixo, né? Porque a referência dele é o alto. Falando em gerente, diretores, etc., também me perguntaram se entraria o J-No nesse caso. No caso do J-No, seria se os gestores, por exemplo, um gestor tomou a decisão de, não, pode colocar mais caixa d'água, né? No projeto tá falando que era para uma só, pode colocar mais duas. Aí sim, seria a responsabilidade, por exemplo, de um administrador. Agora, digamos que tá tudo de acordo com o que foi liberado, com o que estava no projeto do engenheiro, do arquiteto e tal, e aconteceu o acidente. Aí o administrador não tem nada a ver com isso, né? Não, ele contratou pessoas habilitadas para fazerem, né, a construção e tal, e aí ele não tem nada a ver com o acidente. Agora, se ele tomou a decisão de colocar mais caixa d'água, aí sim pode ser responsabilizado também os administradores. Aí entraria o seguro J-No. Mas o seguro de frente é que cada seguro vai proteger o interesse de uma pessoa. Perceba, o mercado é o RC geral, com a cobertura de RC empregador e RC operações. E recomendo fortemente que você assista a aula de melhores e piores RC empregador, RC operações e qual limite contratar no RC empregador. Fundamental se você quer trabalhar nessa área, se você quer ser um consultor de risco, um especialista. Você só vende a pólice, tudo bem, segue sua vida. Agora, se você quer ser realmente um consultor, um especialista, você precisa saber dessas informações. Na ótica do mercado, que é o primeiro que vai ter que pagar aqui, seria esse o seguro. Sob a perspectiva do engenheiro, ter um RC profissional engenheiro ou empresa de engenharia, se foi uma empresa que foi contratada. E dos administradores, ter um seguro J-No, que nesse caso também é contratado pelo mercado, mas aí quem é segurado são os administradores e não o mercado. E se o mercado tivesse um J-No e não tiver o RC, ele vai ter alguma cobertura, o mercado? O mercado não. É só o J-No é só para os administradores. E dá para jogar a culpa de cara nos administradores? Não, não é assim que funciona, tá? Nesse caso, a responsabilidade objetiva, a única pessoa aí que a gente não precisa provar a culpa para já ter de pagar é o mercado. O engenheiro tem de provar que ele errou. O administrador eu tenho de provar que ele teve uma má conduta na gestão. O mercado não tem de provar nada. Estava lá dentro, aconteceu um acidente, sofreu um dano, o mercado vai ter de indenizar, tá? A não ser que fosse um caso fortuito ou força maior, que não é essa situação, tá bom? Então, veja a importância de entender a diferença e a grande lição que fica desse caso, né? Eu falo que é muito importante a gente aprender com os erros próprios ou com os erros dos outros. Então, é pegar essa situação, quando você for fazer visita de qualquer perfil de empresa, estabelecimento comercial, escola, lojas e etc. E mostrar que, olha, um acidente, olha o que pode causar, né? E esse seguro investimento é muito baixo. E mais uma vez reforço, eu não estou falando do RC dentro do empresarial. O RC dentro do empresarial não cobre quase nada. Os limites são baixos. Eu estou falando de contratar uma pólice específica de RC. Porque se tivesse um RC dentro do empresarial com uma cobertura de 250 mil para empregador, não ia resolver muita coisa aqui também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu curtir e encaminha para os seus colegas para eles aprenderem também um pouquinho mais sobre o seguro na prática.